bem-vindos. É um prazer, uma alegria dar início, não é, a essa nossa nova atividade, não é, que é de divulgação das monografias premiadas no nosso primeiro prêmio Codeplan de monografias que lançamos no ano passado, com o objetivo de discutir e pensar o desenvolvimento econômico, social, urbano, ambiental, né, a questão do desenvolvimento em todas as suas dimensões, estimulando, não é, a produção de conhecimento via trabalhos científicos rigorosos, sistemáticos, usando dados, enfim, usando história, né, para que possamos, a partir disso, irmos construindo aqui e colaborando, né, na verdade, para a construção de um pensamento sobre desenvolvimento na região. Foi um processo muito interessante. Eu agradeço aqui a presença também do meu colega Roberto Piscitelli, que participou, não é, ativamente desse processo. Nós recebemos inúmeras monografias, todas de altíssima qualidade. Ficamos muito surpresos, na verdade, gratamente surpresos com o grau de profundidade das análises, com a sofisticação teórica e metodológica apresentada pelos trabalhos, e de tudo isso o Cauã saiu vitorioso. Então é um motivo de muita felicidade para mim também recebê-lo aqui na casa, não é? Apresentar para ele também a publicação da sua monografia, né, Vulnerabilidade Juvenil na Área Metropolitana de Brasília, construção de um índice sintético, na nossa série Textos para Discussão. Então, dessa forma, a gente também publica a monografia premiada, assim como vamos publicar todas as demais monografias premiadas, e a nossa ideia é que a gente estabeleça esse fórum aqui de debate voltado para a apresentação desses trabalhos, e espero eu que a gente consiga lançar novamente nesse ano, com uma divulgação ainda maior, estimulando ainda mais o pensamento sobre esse tema do desenvolvimento aqui da nossa região. O Cauã é graduado em Estatística na UNB, está indo agora para o INSE, no Rio de Janeiro, fazer seu mestrado. Já vai começar agora em março, não é isso? Então, a gente teve ainda a felicidade de poder trazê-lo aqui para abrir essa nova série nossa de eventos, né, de palestras, com a monografia vitoriosa do primeiro concurso de monografias da Codeplan. A proposta, Cauã, é que você apresente seu trabalho agora para a gente, suas ideias principais, enfim, até 30 minutos, tá bom? Tá razoável? Ótimo. E depois a gente pode abrir para uma rodada de perguntas, enfim, e comentários, agradecendo mais uma vez, né, a sua presença, parabenizando pelo sucesso já do trabalho, um trabalho premiado, parabenizando pela publicação. É a primeira publicação essa? Sua? Ou já tem outras? Bom, tudo bem. Enquanto ele pensa, devem ser muitas. Devem ser muitas, Mas, enfim, de qualquer forma, a primeira publicação a gente nunca esquece. Eu me lembro exatamente da minha primeira publicação, que foi numa revista chamada Textos Graduados dos Alunos de Graduação da UNB. Tá? E foi minha monografia de graduação, como a tua, não é? Tem tudo a ver. Então, parabéns, eu te passo o microfone, você fica à vontade, eu vou sentar ali para poder acompanhar melhor. Depois eu volto e modero aqui o debate, tá ok? Muito obrigado. Olá a todos, boa tarde. Bom, eu pretendo fazer algo bem rápido, nada muito cansativo, não vai ser uma aula de estatística aqui, vai ser algo bem fácil para digerir bem depois do almoço de vocês. E vamos começar. Esse trabalho ele estuda a área metropolitana de Brasília. Tá indo aí? Sim. O que é? Afinando os nossos discursos aqui. Eu considero a área metropolitana de Brasília os 12 municípios goianos, que nem a Codeplan considera também, segundo a última nota técnica de 2014, e o Distrito Federal.
que é um pouco diferente da RID, que considera 19 municípios goianos, 3 municípios mineiros e mais o DF. Sim, pode ser. Vou passar. Tá bom, tá bom. Então, essa é o da nota técnica da Codeplan. Tem a área metropolitana de Brasília, que é essa alaranjada mais escura, avermelhada, talvez. E com a RID, que são esses municípios, incluindo 3 municípios mineiros ali, e mais outros goianos, que, bom, enfim, essa parte não é... Eu estudei somente a área metropolitana, e também o diferencial desse trabalho ele é baseado numa monografia que começou na UNB. Eu tinha estudado só a área metropolitana de Brasília, e eu não tinha estudado as regiões administrativas do Distrito Federal. Só um momentinho, gente. Bom, mas enfim. Por que estudar a juventude? Por que escolhi estudar a juventude? A juventude no Brasil, ela está declinando. Ela já entrou no ápice de percentual de jovens, a proporção muito grande. São cerca de 51,3 milhões de jovens entre 15 e 29 anos, segundo o censo de 2010. Esse número, ele proporcionalmente tende a diminuir. Eles representam o atual momento do Brasil é um bônus demográfico de jovens que não tem precedente histórico, poderia dizer. Que eles também, o Brasil, ao mesmo tempo, ele está passando por uma transição demográfica em que ele está ficando mais velho. Só um momento. Essa aqui é a pirâmide etária do Brasil de 2010. Pode-se ver que tem jovens, muito jovens na base, mas é projetado para que fique assim, que nem os países desenvolvidos, em 2050 já, segundo o próprio IBGE. Bom, prosseguindo. Esses jovens no Brasil, eles são ainda muito as principais vítimas de homicídio, acidentes de trânsito, inclusive suicídios, né? É uma taxa de mortalidade altíssima. E as maiores vítimas são justamente os negros, os homens e moradores das periferias das áreas metropolitanas, dos centros urbanos. Isso no Brasil. Também eles possuem uma alta taxa de desocupação, evasão escolar. Eles têm muitos jovens fora da escola. É famoso também aquela geração nem dos jovens que não trabalham nem estudam. Isso ainda tem dados muito preocupantes para a juventude brasileira. Aqui eu trouxe alguns, que 1 em cada 5 jovens entre 15 e 29 anos não trabalha nem estuda, e 1 em cada 10 estudantes matriculados no ensino médio abandona a escola antes do fim do primeiro ano letivo. Enquanto 12% deles reprovam, 30% estão com atraso de mais de 2 anos no fluxo escolar. Enfim, são jovens que estão numa situação bem vulneráveis, por assim dizer. Na área metropolitana de Brasília não é tão diferente. Há bastante jovens, 1 milhão, entre 15 e 29 anos, segundo o censo também, e eles têm mais ou menos uma dinâmica parecida com a juventude brasileira. São fora da escola, alta taxas de homicídio e alta taxa de mortalidade violenta. E a ideia desse trabalho é justamente estudar quem são esses jovens, onde vivem e também como vivem, traçar um perfil, um retrato da juventude na área metropolitana brasileira. E na área metropolitana de Brasília e também nas regiões administrativas do Distrito Federal. Bom, enfim, a juventude ela é importante porque ela pressiona a economia para a criação de novos postos de trabalho. Ela também, a fecundidade das mulheres jovens é a principal responsável
pela manutenção da pirâmide etária brasileira, são as mulheres jovens que têm filhos, são elas que, enfim, geram novos jovens. E também não é uma iniciativa já tradicional na política brasileira. Seria eu coloquei relativamente recente porque em 2005, talvez, que foi criada a Secretaria Nacional de Juventude, foi também o Conselho Nacional de Juventude e o Programa Nacional de Jovens no Brasil. Enfim, os objetivos do meu trabalho foi justamente construir um índice sintético para medir a vulnerabilidade na área metropolitana de Brasília. Mas o problema de medir vulnerabilidade através de um índice sintético é porque você precisa definir o que é vulnerabilidade, o que é índice sintético. Bom, isso eu vou explicar daqui a pouquinho. Então, objetivos específicos: conceituar o que é vulnerabilidade, analisar índices de vulnerabilidades que já existem no Brasil, no caso São Paulo e dos municípios goianos, que eles já fizeram algo parecido, e identificar quais são as dimensões que cada um desses índices consideram para definir vulnerabilidade. E aí, levantar métodos, isso aí é tudo tecnicalidades que vocês não precisam prestar atenção. Aqui, na vulnerabilidade juvenil, o que importa, vocês precisam saber disso. O que é ser jovem? Isso não é uma definição, não é um consenso sobre o que é juventude. O que você fala jovem é muito fácil. Talvez eu poderia dizer que todos vocês aqui são jovens, de diferentes faixas etárias, dependendo da minha definição. A ONU ela adota várias definições um pouco diferentes. Por exemplo, eu trouxe aqui da UNFPA, né, do United Nations for Program. Eu esqueci a sigla. Qual? Isso. Fundo. É bom você sempre trazer a orientadora quando você está apresentando seu trabalho. Sim. E aqui tem outro da UN, ali a Secretaria das Nações Unidas. É um erro. Ele usa de 15 a 24 anos, por exemplo, e mais um exemplo também da ONU, de 15 a 35 anos, que é bastante abrangente, né? E no Brasil usa de 15 a 29 anos, segundo o Estatuto da Juventude. É essa a definição que eu peguei. É isso que é juventude para o meu trabalho, 15 a 29 anos. Isso não é não há uma unanimidade nem na América Latina para essa faixa etária. Alguns países usam, a maioria usa 15 a 29 anos, mas muitos usam 10 a 30 e várias outras faixas etárias diferentes que não importam para nós aqui no momento. O conceito de vulnerabilidade eu usei baseado numa dissertação da Lívia Schumann. Ela define vulnerabilidade como um processo dinâmico. Não é a vulnerabilidade em si, mas são processos, é algo multigeracional e com vários fatores. É um construto, né? Vários fatores geram a vulnerabilidade. Bom, um pouco do referencial teórico. Análise fatorial. Vou ser bem breve aqui, só para dar uma noção. Ela é uma técnica estatística, ela é um pouco complexa, mas os computadores deixaram elas bem simples, na verdade. Ela é mais utilizada agora por causa do avanço computacional. Ela tem as vantagens de verifica a sua base de dados. Você tem a base de dados qualquer e você pensa, nossa, mas essa base de dados aqui, que relação ela tem? Qual é a lógica dela? Você usa a análise fatorial para saber isso. Você vê essas inter-relações de diversas variáveis e você consegue definir elas com poucas variáveis, né? Ou poucas dimensões seria o mais correto. E uma desvantagem... Não, peraí, ainda está redução da dimensão, né? Essa é uma vantagem. Uma desvantagem é porque você precisa de uma base de dados grande. E foi possível fazer nesse trabalho porque a gente tem
12 municípios goianos e 31 regiões administrativas. Então, deu uma base de dados boa para poder fazer uma ótima análise fatorial. Bom, um pouco agora sobre o IVJ do município de São Paulo. Já é bem antigo, ele é de 2002, ele foi feito para o município de São Paulo, ele analisou os 96 distritos lá do município de São Paulo, e a juventude para ele tinha uma definição um pouco diferente, que eram jovens entre 14 e 19 anos, que foi o que eles usaram para as políticas públicas que eles precisavam no momento. E o conceito de vulnerabilidade deles, isso pelas variáveis que eles escolheram, era gravidez precoce, evasão escolar, violência, baixa renda, crescimento populacional, por algum motivo eles consideraram isso importante, e todos eles foram tirados do SEAD, do próprio SEAD, do IBGE, do Censo e Sistema de Estatísticas Vitais. Bom, e ele funcionava da seguinte forma: você pegava a variável... eu não sei se isso é importante falar, na verdade. Eu vou mostrar para vocês e tentar explicar que o IVJ dele era calculado com aquele 0,182 é o valor é o score padronizado da primeira dimensão, e aí soma com... Bom, são as dimensões da análise fatorial que eles fizeram. Isso não é importante. O pessoal já está bocejando, deixa eu passar isso aqui. Vou aqui. O IVJ dos municípios goianos. Isso é mais um pouquinho interessante. Unidade de análise. Eles pegaram os 246 municípios goianos, ou seja, uma ótima análise fatorial. A população-alvo deles foram os jovens entre 12 e 29 anos. Eles pegaram algo mais abrangente ainda. E o conceito de vulnerabilidade também era gravidez precoce, evasão escolar tardia e evasão escolar precoce. Tardia porque são os jovens entre 25 e 29 anos que só tinham o ensino fundamental completo. E precoce porque eram os jovens de 15 a 17 anos que já não frequentavam a escola. Eu que defini, eu que dei esses nomes, não são eles. Desemprego, estudo e trabalho, baixa renda e violência. Essa foi a conceituação de vulnerabilidade que eles usaram para poder definir vulnerabilidade e construir o índice deles. Tudo tirado do censo, exceto a violência, que foi da Secretaria de Segurança Pública de Goiás. Bom, o meu foi mais baseado dos municípios goianos, né? Esse aqui eu vou passar para vocês, que é como eles calculavam o IVJ, também na escala de 0 a 100, que nem o paulista. Eles usaram, na verdade, as dimensões para multiplicar pela carga fatorial. Bom, não precisa decorar isso. Unidade de análise dos municípios, agora esse é o meu, a AMB. São os 12 municípios goianos e 31 regiões administrativas do Distrito Federal. Minha população-alvo, 15 a 29 anos, os jovens entre 15 a 29 anos da área metropolitana de Brasília. E o conceito de vulnerabilidade que eu usei foi, isso eu não tirei do nada, eu usei esses conceitos de vulnerabilidade baseado nas medidas anteriores, nas políticas públicas anteriores, para evitar o que o Paulo Januzzi ele se refere a um sociometrismo empiricista. Você ter a sua ideia lá, vulnerabilidade, o que é vulnerabilidade da minha cabeça? É isso, e vou pegar e ver a disponibilidade dos dados também e faz. Não, você se apoia em um referencial teórico e faz a sua... e mede, mensura a vulnerabilidade a partir disso. O matrimônio infantil é um risco que a própria as Nações Unidas apontam como engravida as meninas que casam cedo, elas engravidam cedo, abandonam a escola. Isso também mede um pouco evasão escolar. Eu peguei a evasão escolar propriamente dita dos jovens de 15 a 17 anos que não frequentam escola. Violência também foi medido, só que como a Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, ela não separa
em regiões administrativas. Então, você fica limitado quando você vai pegar violência. A vantagem é porque todas essas variáveis, inclusive baixa renda, e baixa renda eu peguei especificamente das casas que têm jovens e que elas sim têm uma renda média familiar mensal menor que meio salário mínimo. Porque nos goianos eles não fizeram isso, eles pegaram baixa renda geral dos municípios. Esse aqui não, só dos municípios que têm jovens e que têm baixa renda. E a vantagem é porque todas essas variáveis estão disponíveis na PIDAD e na PIMAD. A PIDAD ela já separa por regiões administrativas, todas as 31, coisa que nem mesmo o censo faz, o que seria a dificuldade de pegar pelo censo, e sem contar que ele é de 10 em 10 anos, então a PIDAD tem 2013, 2014, vai ser de 2015 agora, e está sendo de 2016, não, 2015. É isso mesmo, 2016 acabou, não faz sentido. Mas, enfim, eu construí, eu peguei todas essas variáveis aqui. Notem que eu tenho 4 conceitos para definir vulnerabilidade. Isso seria dizer que como se eu tivesse 4 dimensões. E aí eu faço uma análise fatorial e eu reduzo em 2 dimensões. E eu uso essas 2 dimensões para medir a vulnerabilidade. 2D. 2D é muito mais fácil da gente visualizar, mais fácil que 4D. Né? A gente sequer... O que é 4 dimensões? 4D é algo muito complexo para a nossa cabecinha. Mas 2 dimensões é bastante intuitivo. A gente, e ficou uma análise boa, não perdeu muita informação. Você perde informação, infelizmente, mas não perdeu muita informação. Ficou todo o necessário, pôde ser resumido em 2 dimensões. E essa fórmula é como eu calculei o meu índice, né? Porque isso se chama padronização. Porque na hora que você vai calcular, fazer aquela fórmula, multiplicar pela carga da primeira dimensão e somar com a carga da segunda dimensão, você não fica um índice, você não cria um índice de 0 a 100. Então você usa aquela fórmula para padronizar e manter uma escala de 0 a 100. Aqui, a primeira dimensão, ela se refere ao matrimônio infantil, evasão escolar e baixa renda. A segunda dimensão, ela ficou mais relacionada à violência dos jovens. É só algo mais técnico para quem se interessar. E aqui foi o resultado do IVJ só para a área metropolitana de Brasília, só os municípios goianos. O de Brasília ali, ele na verdade, ele não foi calculado pelo meu IVJ desse trabalho, foi calculado por um IVJ de outro trabalho meu da faculdade, que ele não seria exatamente esse valor, mas serve para dar uma noção de como Brasília tem um índice de vulnerabilidade juvenil baixo. Enquanto os municípios goianos chegam a ter índice de vulnerabilidade 10 vezes maior que isso. O Cocalzinho de Goiás, por exemplo, está 55,98 de índice. Né? Mas quando você separa com as regiões administrativas, você vê que Brasília não está tão bem assim. Muito obrigado. Claro, tem índices de vulnerabilidade baixa, por exemplo, o Sudoeste, e o Jardim Botânico, o Lago Sul, Parkway, Plano Piloto. Até o Plano Piloto assim, já está ótimo. Lá o Plano Piloto já está um pouquinho ruim, mas até Parkway é um índice de vulnerabilidade um pouco baixo. Mas, por exemplo, o Paranoá, que está um pouco cortado ali, já está 64,56, que é maior do que qualquer índice aqui nessa tabela. Né? Se você separa, por isso que separar por região administrativa é importante, porque a Brasília, você considerar ela um todo homogêneo, você vai errar. Ela não é um todo homogêneo, ela é bem distinta entre as suas regiões administrativas. Para ficar mais fácil de enxergar, eu primeiro criei grupos de vulnerabilidade, como o IVJ dos municípios goianos fizeram. Eu também fiz. Eu fiz 8 grupos, no caso. E classifiquei do muito baixo até o altíssimo. Mas aí muito baixo, a média do IVJ, desvio padrão,
coeficiente de variação. Vocês podem ver que, mesmo no muito baixo, o coeficiente de variação é muito alto, ou seja, eles não estão muito homogêneos, tem um pouco de discrepância ali, mas, enfim, fazendo o mapa do DF, o problema de 8 grupos é porque são muitas cores. Eu queria fazer algo bem gradual, mas eu tive que colocar cores bem discrepantes para poder identificar melhor os grupos de vulnerabilidade. Então, se você aqui é Planaltina, tá preto o nome, e aqui é Braslândia, mas os que eram mais escuros eu coloquei letras brancas, porque não tinha condições. Aí vocês podem observar aqui Plano Piloto, o Sudoeste, o CIA, e Parkway, Jardim Botânico, tudo azul, bem azulzinho. Tem um aqui que é o octogonal, que deram os índices muito baixos. Mas deu alguns resultados curiosos, porque Riacho Fundo, 1 e 2, Águas Claras, Vicente Pires, Sobradinho 2, deram índice de vulnerabilidade juvenil baixo, um IVJ baixo, né? O que, ainda mais Vicente Pires, que não é uma cidade que eu não esperava ele estar nesse grupo de vulnerabilidade. E tem outras regiões administrativas que ficaram com uma cor bem escura, por exemplo, Altíssimo, Paranoá, Recanto das Emas, Ceilândia, ficaram com IVJ altíssimo, né, no grupo altíssimo. Comparado com a área metropolitana de Brasília, a gente pode ver aqui, e aqui dentro tem o DF, né, e você pode ver que, sim, tem alguns grupos que estão média alta, e aqui Cocalzinho de Goiás, que é altíssimo, Formosa altíssimo, o que tem com a letra branca é altíssimo. E comparado aqui com inserido no mapa, há uma certa... Por exemplo, olha só, esse grupo aqui são dos grupos do muito alto altíssimo, IVJ, talvez seja até pela influência que eles exercem, pela proximidade, e dá para observar também que quanto mais afastado do centro, mais alto é a vulnerabilidade juvenil. Talvez isso influenciou Vicente Pires a ficar no grupo, desculpa, nesse mais perto aqui, mais baixo, talvez. Mas existe também um fator, agora é algo que eu preciso ser mais aberto com vocês. Medidas resumo, índices sintéticos, eles têm um apelo midiático muito grande, porque eles simplificam uma realidade complexa e aí eles dão uma informação, mas eles têm as suas limitações. Por exemplo, no caso de Vicente Pires, ele deu um índice de vulnerabilidade baixo. Não significa que ele está livre de vulnerabilidade, que ele está ótimo. Os que estão muito baixo também não significa que eles estão ótimos, que eles são perfeitos, exemplos a serem seguidos. Muitos são porque tem poucos jovens. É o caso, por exemplo, do CIA. Não tem tantos jovens habitando lá. Vicente Pires é uma das regiões administrativas que tem uma quantidade de jovens baixa também. Então, não necessariamente o índice que você achou para ele significa que você deu uma nota e é isso aí mesmo e vamos seguir em frente. Não, é uma aproximação. Você aproxima de uma realidade bastante complexa, mas você precisa analisar melhor posteriormente. Aqui isso é chamado de biplot, é o quanto as dimensões influenciam no valor que eles conseguem do IVJ depois, mais tarde, né? Ali a maior parte está um pouco afastada, as RAs... eu não coloquei o nome das RAs, somente os números, mas aí as cidades dos municípios goianos aqui. Aqui, por exemplo, violência, quem é mais influenciado por violência é Santo Antônio do Descoberto, Formosa, Planaltina de Goiás, e essas RAs aqui que eu não decorei. Aqui, evasão escolar, são mais essas regiões administrativas. Novo Gama está próximo dessa dimensão aqui.
assim como Águas Lindas de Goiás, e essas outras elas estão um pouco miscigenadas. Esse fundinho aqui está mais miscigenado entre as dimensões. Eles têm um pouco de tudo, se poderia se dizer, né? Bom, a conclusão. O uso da análise fatorial tem essa vantagem de reduzir dimensões, e ela de simplificar uma realidade complexa, e tem essas desvantagens de perder informação. E ela também precisa ter um grande número de variáveis. Se você comparar o IVJ goiano com o IVJ que eu fiz, você vai encontrar algumas diferenças. O IVJ goiano, ele fez também para a área metropolitana de Brasília, mas não fez para o Distrito Federal. Ele fez para os municípios goianos ali em volta. Ele tem um IVJ dele, os números vão ser diferentes, e essa diferença entre números é só uma diferença da técnica que eles usam, das variáveis que eles escolheram. Não quer dizer se deu um maior ou deu outro menor, então quer dizer que qual que é o melhor. Não é bem assim que funciona. Mas eles são comparáveis, por causa que eu usei variáveis, tentei estudar a mesma coisa. E também o uso dos microdados. No caso do censo, a desvantagem é porque não tem as regiões administrativas do DF. Até poderia ser mais preciso, porque é um censo, mas ele só é de 10 a 10 anos, ele não é tão útil. A PNAD, então, é pior ainda, porque ela não tem... ela é uma amostragem, ela nem sempre está no local em que você quer. Ela não tem, no Distrito Federal, por exemplo, por região administrativa, é muito pior. Aí, da Codeplan, aproveitando essa análise que eles fez da PIDAD, da PIMAD, é mais adequado. E a questão das medidas resumos, que não tem, ela tem essa questão apelativa, mas elas não são tudo. Elas são, às vezes, ela serve para legitimar políticas públicas, atos de Estado, aquelas ações governamentais que você pode fazer, mas, enfim, elas têm as suas limitações e elas não devem ser colocadas num pedestais, você louvar índice sintético, falar, meu Deus, isso aqui explica toda a realidade. Não é assim. Elas são limitadas e você deve usar isso de uma forma para analisar com mais profundidade o que está acontecendo a partir dos resultados que você encontra. Bom, são as referências que eu usei no trabalho. E é isso, gente. Muito obrigado.